amazing stories. Bem, nesta segunda temporada temos o Guilherme finalmente, já não é o homem, é o homem do leme, mas visível. E que espero que traga mais diferença visual de dois maduros, pelo menos é um lado jovem, para talvez trazer outro público. Irei tentar dar uma melhor aqui. Isso foi tudo o Guilherme existe, não é? Sim, eles pensava, algumas delas poderiam pensar que seria um nome debaixo da teoria da conspiração, não é? Não há Guilherme nenhum, há Guilherme e cá está. E está aqui. E espero que nos traga vantagens, pelo menos em termos de riqueza visual, para quem nos vê. Porque hoje temos um episódio especial, diferente daquilo que é habitual. Eu vou explicar a regra, que é elementaríssima. Nós decidimos fazer uma escolha de cada um de nós, de 5 filmes do século XX de ficção científica. Porquê a escolha? Não precisamos. Porque a abertura e o lado inesperado começa aí e acaba no facto de eu não sei quais são os 5 filmes do Adelino. O Adelino não sabe quais são os 5 filmes que eu vou lançar. Precisamente. E essa é que é a parte divertida. Eu ia começar por... hoje o meu objeto... eu, como estou cada vez mais sensível às teorias da conspiração, tenho muito medo das tecnologias neste ambiente, então trago a tecnologia que é a mais difícil de, através de quem sabe que outros poderes, poder tirar esta informação preciosa que só agora aqui eu vou revelar. Sim, mas o papel é uma tecnologia revolucionária, não é? E a impressão foi revolucionária. E mantém-se fortemente revolucionária. Criou a liberdade da imprensa, não é? Com a hipótese de Gutenberg imprimir um número limitado de cópias, não é? Portanto, o papel, a tecnologia do papel libertou-nos, não é? Sim, mas isto é um manuscrito. Do monge copista, suponho eu. O monge sou eu, copista não, mas tentei não perder as notas que para mim são importantes. Que são os meus 5 dados que já vou revelar. Mas antes, queria pedir-te, primeiro, antes de tu começares, nós vamos alternando, tu dás o nome do outro nome. Exatamente. Mas vamos primeiro definir, e eu gostaria que tu abrisses esse jogo. O que é que te levou à escolha desses 5 que vêm aí? És fantástico. Sou. Depois de ter sido entalado, não é? Não, começaste bem. Nós tínhamos combinado que ia ser toda a anémica que tu acabaste muitíssimo bem de escrever, menos esta parte, porque é que tu esqueces estes filmes. Mas eu, como tu vou conhecendo... já vinhas de colete à prova de bala. Tentei arrumar aqui uma escolha minha, que foi porque é que eu escolhi os filmes. Eu acho que tive aqui talvez 3 critérios, que são aqueles que se ligam muito àquilo que é o meu gosto pela ficção científica, e daí foi um pouco fácil. Eu queria que fossem filmes, estes 5 filmes estivessem ligados à tecnologia, ao desenvolvimento científico, ou seja, para mim ficção científica tem que ter aqui uma componente de tecnologia futurística, alguma coisa que no fundo nos permita especular um pouco sobre o futuro. Portanto, esta questão para mim é importante, ter a ciência presente, aquilo que eles dizem, não é? Que é tecnoconsciência, tecnologia e a ciência, então esse elemento tinha que estar nestes 5 filmes. Está mais nos no que noutros, claro. A segunda questão, que é a questão que me atormenta, não é? Procurei que alguma coisa relativamente à alteridade, não é? Procurar que tivesse aqui esta relação entre nós e alguma coisa que fosse uma transcendência. Não encontrei nenhum. Estes filmes não tratam da alteridade, não é? Portanto, e não tratando da alteridade, não é? De que é que eles podem tratar? E tem a ver com este segundo critério, não é? Ou seja, dos 3, este foi o segundo que eu encontrei. E tem a ver com os sociedades do futuro, ou seja, como é que nós, as nossas sociedades, se organizam no futuro. Eu uso muito uma expressão que te retirei, não roubei, com toda a estima, que é, no fundo, é encontrar uma falha na Matrix. Né? Olhamos para o presente contemporâneo, encontramos um pequeno defeito, pode ser a exaustão dos recursos alimentares, pode ser uma catástrofe ambiental, pode ser uma ditadura, e como é que uma pequena falha na Matrix pode, no futuro, gerar aquilo que se torna regra. Portanto, no fundo, foi isso. E usei apenas filmes dos anos 30, foi muito critério, ou seja, fui à procura dos filmes mais antigos para perceber como é que as pessoas mais distantes de nós, os criativos daquela altura, olhando para o mundo do futuro dos anos 40, 50, 60, os anos 2000, como é que eles antecipavam o futuro. É um exercício que eu até faço em sala de aula, que é colocar os estudantes de hoje, de 2024, a imaginar como é que é o futuro de 2050. E a experiência é maravilhosa porque pessoas dos anos 20, dos anos 30, tiveram uma capacidade imaginativa gigantesca. Portanto,
do ponto de vista sintético, foi isto, a forma que eu tentei arrumar os filmes, que no fundo vai ao encontro do que é aquilo que é o meu gosto e o teu gosto, penso, sim, mas pela ficção científica. A ideia é essa, é de nós trazermos a nossa experiência mais simples, humana, individual, sensível, e estamos aqui a partilhá-la. No fundo, a parte de jogo e de dinâmica de algo é uma alegria. Eu sinto essa alegria, estar aqui contigo e com o Guilherme, que o Guilherme é uma espécie de assistente inteligente que está a assistir ao jogo. E vai acompanhando os lances e é divertido porque eu sinto também o nível em que ele está de empatia connosco. No fundo, ele está a fazer uma narrativa sobre a nossa própria narrativa, não é? Exatamente. E acompanha perfeitamente e tem dado conta daquilo que foi a narrativa da nossa primeira temporada. Mas a base sempre é essa. Eu trago a cábula com toda a humildade, porque são dados que eu estive a pensar com muita precisão e já vou explicar porque é que tem esta ordem. Mas antes de lançar a ordem na ordem dos filmes que eu escolhi, eu vou usar uma metáfora um bocadinho pateta para perceberem porque é que eu escolhi estes filmes. É a metáfora da empada. Todos nós conhecemos empadas, não é? Sobretudo galinha, e aquilo que uma parte das pessoas desconhece é que a empada, na sua base, o substrato que está lá para fazer a parte cremosa é a banha de porco. É espantoso, é verdade, mas verdadeiramente tradicional receita para a empada, que, dependendo depois do recheio que vai levar, é sobre a base de banha de porco. É uma coisa completamente intrigante e desconcertante, não é? Então, eu escolhi filmes que são empadas. Basicamente, aquilo que está lá é banha de porco. Mas depois os ingredientes é que têm alguma graça. Portanto, são 5 filmes que não são um portento de procura e daquilo que eu gosto extraordinariamente na ficção científica, que é a realidade variada. Como é que eu posso pensar numa realidade igual à minha, mas com avarias? Quase numa dimensão que, quando eu descobri, fiquei impressionado, que, sobretudo, o campo da neurologia tem seguido, que para descobrir os funcionamentos do cérebro tem recorrido a cérebros avariados. E, portanto, esses são os mecanismos que são e têm sido reveladores da nossa aparente funcionalidade natural do cérebro. Portanto, isso para mim é um pouco também a abordagem que eu faço, o interesse e a expectativa que eu faço sobre os filmes de ficção científica. Eu ia roubar a oportunidade. Vou já deixar o primeiro. Exatamente. Para depois dar-te a deixa. E eu vou começar com um filme que eu absolutamente acho fascinante. É uma verdadeira empada. Chama-se Predador. É um filme de 1987 com um Schwarzenegger que não é Schwarzenegger. Quer dizer, as pessoas são completamente básicas. Cá está a banha de porco. A história é completamente elementar. Tem um grupo especializado que vai fazer o resgate de políticos importantes que estão nas mãos de guerrilheiros da América Latina. A história tanto podia ser feita com estes ingredientes como com outros quaisquer. Só que subitamente há um contacto. E essa que é a parte difícil. O contacto aqui é feito de uma forma absolutamente desconcertante, imprevisível, insondável, porque há qualquer coisa na floresta, aliás, na selva, muito mais do que uma floresta, que tem uma capacidade para estar invisível e para atingir alvos de uma forma que nem a própria equipa altamente especializada tem capacidade para se defender. Portanto, é um desafio absolutamente genial. E o que é mais extraordinário é realmente depois o confronto entre as duas personagens. A figura do Predador, que é uma figura genial, é uma coisa espantosa, que mistura elementos de rasta com a famosa teoria dos lagartos estar cada vez mais a ser divulgada pelas teorias da conspiração. Porque há um lagarto que está lá dentro de um aparente homem com uma definição muscular perfeita, um comportamento lento e preciso, e claro, tecnologia muito sofisticada. Mas o embate final é extraordinário, porque o filme não é apenas um desafio para tentar resistir e eventualmente capturar a criatura alienígena. E esse é que é o conceito mais genial, é que não tem nada a ver com aquilo que são filmes de ação. Na verdade, aquele predador está ali como caçador
e saiu para a caça. Ele não tem vontade nenhuma de destruir, de capturar, nada. Ele simplesmente veio aqui numa espécie de viagem de recreio, aventura, para fazer uma caçada. E é tão digno o princípio que ele tem de caçada, que ele no fim tira aquilo que é a sua defesa, que é o capacete, mostra-se tal como é, correndo o risco de, não tendo capacidade para resistir neste planeta, morrer. E mesmo assim vai a um último combate. Um verdadeiro caçador. E temos depois a dita frase ugly motherfucker. Exatamente, é verdade. Essa é a grande frase, e sobretudo dita pelo Schwarzenegger, porque ele fica impressionante. Mas como é que há alguém tão impressionantemente feio, mas ao mesmo tempo é um adversário, ele reconhece. E portanto, depois a fase final da narrativa tem esta componente genial de saltar de uma empada que aparentemente sabia a pouco, mas depois tem um requintado delicado, não particularmente gourmet, sabor de prazer. No Predador, por acaso, o que eu achei interessante foi a caracterização da própria personagem. É fantástico. Quando eu vi, por acaso, um documentário, era sobre a criação, da forma como fizeram a personalização da personagem, e foi o ator Peter Cohen, o que faz as vozes, por exemplo, de Optimus Prime, dos Transformers e isso tudo, bem reconhecido, e gostei como ele descreveu que quando viu a personagem, inspirou-se nos caranguejos, quando estão fora d'água, aquelas bolhinhas que eles deitam e aqueles sonzinhos de estalos, então foi aquele... É fantástico. Incrível. É fantástico. É uma personagem muito bonita. Eu acho que o filme correu muito mal quando estreou, mas depois começou a tornar-se, em termos de crítica, um filme revalorizado. O que é estranho, porque não é um produto particularmente extraordinário, mas de facto tem estes ingredientes muito bem resolvidos. Muito bem. Foi uma boa escolha, surpreendente, vindo de ti, mesmo uma boa escolha. Claro. Eu vou só antecipar, eu acho que vamos ter que fazer, se calhar, 2 episódios. Pois, porque isto está a demorar muito, não é? Não, mas estamos a desfiar a conversa. Estamos com 12 minutos aqui. Exatamente. Vamos ter que fazer isto, se calhar, em 2 partes. Não é? Como nós somos no primeiro episódio da nova temporada, não haverá nenhum problema. Eu vou fazer uma pequena síntese dos filmes para tu perceberes o quão predatório eu vim hoje atrás de ti. Tentei trazer... Tu és um verdadeiro alien hoje em comportamento. Gostei da transição. Boa transição. Tentei trazer o primeiro filme de ficção científica, de 1902, Arrepia-te. Tentei trazer o primeiro filme... Não, eu era incapaz. Não. Eu era incapaz. Mas queres que eu revele o tabu e que tu andas constantemente a chantagear-me? Não, por favor, vamos manter o suspense. A minha segunda proposta é um filme de 1931 que trata do primeiro apocalipse. O terceiro é um filme que trata, é de 27, é a primeira distopia que trata sobre o mundo moderno, não é? Trouxe depois uma coisa que vocês vão gostar muito, o primeiro filme de ficção científica da União Soviética, que é um filme de 1924, que é baseado numa novela, também ela, de ficção. E depois trouxe, já que estamos nesta linguagem um bocadinho marxista-leninista, não é? Trouxe um filme de 30, que eu acho que é o primeiro filme que trata de uma certa linguagem, essa sim, tipicamente marxista. Mas depois vamos, se calhar, desfiar a minha primeira escolha, que é, no fundo, esta nossa primeira... Eu sequer vou começar a contar aqui. Porquê é que eu trago este filme antes de tu dizeres que achas que é o filme que está na nossa cabeça? Trago, se calhar, por 2 motivos que me agradam. Estás a desculpar-te previamente? Não, estou a tentar justificar aquilo que vai ser a sova narrativa que tu vais dar. Então estás a preparar-te, estás a arregaçar as mangas, por isso é que estamos... Já percebi. Embrace the pain. Exatamente. Estou preparado. Sim, obrigado. Qual Cristo? Obrigado. Abriria o peito às lanças. Mas depois, sabes, Cristo depois ressuscita e eu talvez no segundo ou terceiro filme consiga, não na Páscoa, recuperar. Este filme interessou-me por isto, porque nós, desde a antiguidade clássica, dos gregos, dos egípcios, olhamos sempre para o céu e tentamos olhar para o céu para fazer coisas que é construir conhecimento, não é? Agora não falo sobre os horóscopos, estou a falar de olhar, de identificar o movimento dos astros, etc. Nós construímos conhecimento assim. Sim. Com a Revolução Industrial, é a primeira vez que nós, a humanidade, olhamos para o céu, não para identificar constelações, o vento dos astros, não é? Mas para aquele sentimento de possibilidade. Ou seja, nós vamos ser capazes de sair daquilo. Está a dar prazer essa Estamos, verborreia
de gladiador. O primeiro motivo seria este, ou seja, este sentimento de possibilidade, ou seja, a tecnologia, repara que um dos meus critérios de escolha permite olhar para o céu para sair daqui, não é apenas para fazer o horóscopo dos jornais de fim de semana, sair daqui, isso é um aspecto que me agrada. O segundo é um filme que tu sabes que é um filme curto e que junta aqui duas artes, que são, eu acho que são dos caras, junta aquilo que é a experiência do teatro e depois do cinema, daí ser um dos primeiros filmes, ou o primeiro filme de ficção científica. Efetivamente, exatamente. Portanto, esses elementos são elementos que me agradam. E depois, agora vou dizer um terceiro elemento que estou a pensar agora, não é esse, tem a ver com o facto de não havia guionistas, não havia pessoas que escrevessem as histórias, e era a literatura, aliás, como no Frankenstein, não é? É a literatura que dá, no fundo, os argumentos. Eu achei notável que ele tivesse sido capaz de tomar esta decisão. O primeiro autor que ele vai buscar é o Júlio Verne, não é? Evidentemente. Sim, um dos pais da ficção científica, que cria aquela obra que é A Viagem do Homem à Lua, que tem uma questão que para mim é até um bocadinho bizarra, não é? Tanto trabalho para ir à Lua e o homem não chega a fazer a alunagem, portanto fica a flutuar, a orbitar como mais um satélite no espaço, não é? Há quase uma crítica pessimista na nossa ambição de sair daqui. Isso para um realizador de cinema, não é? Embora sendo ele uma pessoa suscetível da tua crítica severa, era insuficiente. Ele usou um segundo autor também muito célebre de ficção científica, o H.G. Wells, com o seu livro Os Homens na Lua, e completou assim a narrativa. E é assim que nasce o primeiro filme de ficção científica, com o primeiro efeito especial que se tornou célebre até o dia de hoje, chamado... Jorge Méliès. É verdade. E agora vem a tua... Não, vem primeiro a minha dor. Porque é um filme que eu pessoalmente tenho... não é desinteresse, é um desprezo mesmo. Por uma razão trivialíssima. O filme tem mérito em termos de história do cinema. Eu sabia que deveria ter aqui algum. Brincadeira à parte e a reação sentida da minha, verdadeiramente, porque nós tínhamos falado sobre esta minha hipersensibilidade a este filme. Mas, de facto, em termos narrativos, é um dos primeiros filmes, se não o primeiro, que consegue articular vários segmentos para desenvolver uma narrativa mais extensa. Não é por aí que vem o mérito. O mérito é atribuído como uma espécie de apontamento de curiosidade. É verdade que ele conseguiu isso, é verdade que utilizou efeitos absolutamente extraordinários que ele trouxe como efeitos de ilusionismo que descobriu que o cinema lhe permitia. Mas é esse lado ridículo do filme, porque aquilo tem... não se percebe se é comédia, se é drama, como aquilo tem um universo de vaudeville, tem um traço de humor que imediatamente arrasa... Mas é precisamente isso. Ou seja, é precisamente os elementos que dizes que são elementos que são críticos e que fazem ser tão severo com o filme. Eu acho exatamente o contrário. Ou seja, esse ambiente de vaudeville, esse ambiente de teatro que depois que passa para o cinema, essa dificuldade em criar uma linguagem que não existe ainda para o cinema, tudo isso torna um filme maravilhoso. É o sentimento de possibilidade. Ou seja, é um filme que é pioneiro. O facto de ser pioneiro por si próprio não quer dizer nada. Há pioneiros que não deixam marca nenhuma. Sim. E este deixa exatamente pelo motivo contrário que estás a dizer, ou seja, porque tudo o que ele faz tenta fazê-lo de forma inovadora, não é? Com aquilo que existe, não é? Os próprios atores são atores que vêm de onde ele vem também, do teatro, e tem aqui outro elemento que é o contexto histórico. Eu lembrei-me de outro filme que era alternativa a este filme, que é um filme que é notável, também muito pequeno. Eu creio que o Voyage de la Lune tem, creio eu, 12 minutos, depois o filme desapareceu. Há uma versão maravilhosa no YouTube, que foi colorida à mão e que tem a banda sonora feita pelo Zero. É feita a melhor forma de criar a banda sonora para aquele filme, que é um filme que é mudo. Esse que é ouvir com a banda sonora do Zero. E há outro filme que chama-se O Hotel Elétrico, que usa também isto, ou seja, olha para a tecnologia e qual é que é a tecnologia do início do século? O magnetismo. Então, em um hotel nós entramos e nós não fazemos absolutamente nada. Ou seja, o cabelo é escovado por uma escova que não tem mão, sentamos para comer, há uma série de mecanismos que nos trazem a comida, toda à base da ciência e da tecnologia. E a popularidade ao filme, o Hotel Elétrico, é mesmo o filme mais preguiçoso de sempre, não é? No sentido não desse, mas porque apela um bocadinho à nossa preguiça. Eu acho que o filme de Jorge Méliès, eu entendo a tua severidade, mas tendo tu eleito como primeiro filme O Predador, ficam sérias reservas a essa argumentação. Porque há uma... o Jorge Méliès fez coisas lindíssimas. Dentro da mesma
técnica, do mesmo uso de recursos que misturavam o potencial do cinema com o universo de vaudeville, fez histórias absolutamente delirantes. Esta das mais fracas, porque aquilo resume-se a uma espécie de espetáculo de feira com efeitos. Não tem mais nada, os personagens não têm a elegância, tempo de vaudeville que ele consegue em algumas outras criações. Mas quando tu estavas num filme de 1902, onde não existe guionismo, não existem estúdios, não existe tecnologia, o que é que era, ou seja, qual é que poderia ser o primeiro filme de ficção científica do mundo nestas condições? Ou seja, do ponto de vista dos recursos, o filme é de 1902, ou seja, 4 anos antes do ano da fundação do Sporting Clube de Portugal, o que é que tu esperarias? Subtil. O que é que tu esperarias do primeiro filme de ficção científica? Bom, estávamos a discussões muito divertidas, mas que agora ficam aqui um pouco desencontradas. Mas podemos passar ao teu segundo filme e depois... Não, mas eu remato já rapidamente, porque se tu vires filmes da mesma época, que não têm essa componente fantástica, embora já te disse que os filmes do Méliès tinham uma componente fantástica, e ele faz, aí é que está a questão, o que ele faz com a Viagem à Lua é tornar o filme não naquilo que é o princípio da ficção científica, mas num universo de ficção fantástica. O que ele faz, e é aqui que nós vamos divergir o resto do programa que vamos ter, graças a Deus, é ele cria uma coisa que é nova. Ele cria o sentimento de possibilidade. E se a ficção científica não for sobre isto, de olhar para as fronteiras, estabelecer fronteiras apenas por um motivo, para as ultrapassar, se a ficção científica não for estabelecer fazer para ultrapassar, e se não for também isto que é criar o sentimento de possibilidade, não serve para nada a ficção científica. E ele entrega-nos isso. Olhas para o céu, aliás, o próprio canhão dispara a nave para a Lua. E há um momento final ridículo da nave que está a ser presa por criaturas que estão na Lua. As pessoas não conheciam o que é gravidade. Shem. Sem dúvida. Pronto, tivemos que esperar por 69 para que as pessoas percebessem que há gravidade na Lua. E alguns conspiracionistas ainda acham que nós não fomos à Lua, né? Ontem, numa aula minha, estava a falar sobre este sentimento de possibilidade e alguém me perguntou, mas o professor acha mesmo que o homem foi à Lua? A parte, tu achas mesmo? Trocámos um olhar e eu segui a aula em frente. Eu percebo-te. Aí mesmo é caso de posição extrema. Só um olhar. E é o suficiente. Talvez mais expressivo do que qualquer argumentação. Mas sabes que, à época, muita gente acreditou que o filme era verdadeiro. Mas também, naquela época, havia muitos fenómenos extraordinários. O que se passa é muito simples. Eu vou explicar o que é que verdadeiramente me incomoda. É que aquele filme não é ficção científica, para mim. Na verdade. Aquilo é uma espécie de trabalho como o Cirque du Soleil faz com o princípio do circo. Portanto, é uma aventura fantástica que não está preocupada com outra coisa senão com a possibilidade de criar efeitos fantásticos no pressuposto de uma viagem à Lua. Aquilo não é uma viagem à Lua. Aquilo não é uma avaria da realidade. Aquilo não é uma alternância. Aquilo é um verdadeiro espetáculo de fullestria de efeitos. Não há outra coisa a dizer sobre. Eu não vou largar o osso facilmente. Mas não quero carregar o osso. Mas tem que dizer isto. Então, para mim, ficção científica tem estes elementos. Para eu justificar porque é que o filme é, para mim, ficção científica. Vamos ter aqui uma questão longa. Que bonito. Mas linda. Nós temos tempo. Pois temos. E nós usufruímos do tempo. E isso deixa-nos, somos homens livres nesse sentido, não é? Podemos usufruir do tempo. Sem dúvida. O primeiro critério que eu acho que tem que ser a ficção científica tem que estar voltada para esta questão daquilo que é, aquilo que eu disse há pouco, o desenvolvimento científico. O filme tem isso. Tem ciência, aliás. A primeira cena passa-se dentro de um auditório onde estão quem? Estão os sábios. Como é que nós sabemos que eles são sábios? Porque têm aquelas longas barbas e aqueles chapéus mágicos. Sim, sem dúvida. Tem desenvolvimento científico, em primeiro lugar. Tem a evolução do ser humano, não é? Porque trata, no fundo, do primeiro contacto, não é? Nós podendo sair daqui, há um primeiro contacto com as pessoas, os seres que vivem na Lua, não é? Tem esse segundo que também cumpre. Tem um sentido histórico, em que nós percebemos que há uma evolução da humanidade desde o ponto em que chega até à sua possibilidade de chegar à Lua. É um elemento também que eu acho que a ficção científica tem isso. Está voltada para o futuro da humanidade, não é? Primeiro contacto com o alienígena. E portanto, estes elementos fazem não ter a mínima dúvida de que é ficção científica, com uma grande nota final, e aqui a minha última nota, que é, se nós achamos que a ficção científica, e eu acho isso, não é? Também tem uma função que é, através da tecnologia, do conhecimento, fazer avançar, eu vou dizer isto de uma forma um bocadinho cruel, os costumes.
O facto de eles trazerem, de resgatarem uns habitantes da Lua e depois, de uma forma um bocadinho, aí sim, ser ridículo, não é? A ver toda aquele festival de exuberância, significa também que os nossos costumes de humanidade, de terrestres, também se vão alterar. Portanto, é este os meus motivos para dizer exatamente o que tu disseste. Sim, é um bom filme, é um excelente filme de ficção científica, ótimo, pelo divertimento e pelo rótulo. Sem dúvida. E tens razão para avançar com essa hipótese. Mas o Jorge Méliès agarrou nessa hipótese como teria agarrado na ida ao Polo Norte e em que criar um universo fantástico, digamos que tão extraordinário como mas já tínhamos ido ao Polo Norte. À Lua é que nunca tínhamos ido. É verdade, tens razão. Quer dizer, e não é coisa Norte, pouca, não, à terra do Pai Natal, onde estão os gnomos, onde estão... Carlos, ir à Lua não é coisa pouca, não é? Não é coisa pouca. Fomos lá quantas vezes? Sem dúvida nenhuma. 12 vezes? 10 astronautas? É verdade, tens toda a razão. Mas agora estás a colapsar o argumento com uma realidade que não é confrontável. A única coisa que eu te quero chamar a atenção, porque é aquilo que me incomoda, e é bonito que tenhamos esta ambiguidade, porque isso ajuda-nos a definir exatamente o território em que nós nos estamos aqui a divertir. É o princípio de ficção científica. Não é para mim, insisto, o primeiro filme de ficção científica. Não me dá uma avaria da realidade. Okay. Aquilo é verdadeiramente um espetáculo de circo extraordinário, divertido, sem dúvida, mas em termos de narrativa, a tal ficção científica... Não, agora explicas para o teu argumento, que é não te dá uma falha da realidade, não é? É um bom argumento. É um bom argumento. Não colhe, mas é um bom argumento. Dá uma simulação do mundo que, nesse sentido, tu podes enquadrar aqui estas questões, agora vou usar um palavrão, mas que me faz algum sentido. Estas questões ontológicas de é ou não é ficção científica são divertidas, mas claro que vais ficar na tua posição, eu vou ficar na minha, magoado, ainda para mais. Eu vou evoluir a minha posição, eu sou capaz daqui perfeitamente, absolutamente daqui a um magoado, tempo dizer uma coisa diferente. Resistente. Eu não sou vingativo, mas quem as faz paga-mas. Desculpem. Qual predador? Exatamente. O português trivial, quase à beira de uma atitude vernacular, mas que não podemos porque estamos num lugar sério. O lugar sério não é aqui, é porque estamos numa escola, como é evidente. Mas eu se calhar, não sei, Guilherme, devemos estar perto do fim, não é? Estamos, quer dizer, temos que fazer este ritmo. Um to be continued. E travámos no primeiro para cada um, mas é um desafio interessante continuarmos isto no próximo episódio. Até porque, eu vou preparar melhor para voltar a responder em relação a esta questão. Não diretamente, porque este para mim morre aqui. Ok? Mas em relação àquilo que é o pomos da discórdia, que é o que é isto ficção científica. Porque essa que é a questão que é interessante. Quanto ao Méliès, ele que se fique por aqui, guarda-o bem guardadinho, diverte com ele. Está aqui. E estará no coração. Mas espero que fique aqui lavrado, que não o usarás mais em vão. É em vão. Eu vou fazer uma promessa solene diante do Guilherme e do Carlos Costa, que é, eu não volto nunca mais a usar nenhuma palavra sobre o filme Voyage dans la Lune, nem sequer sobre o Jorge Méliès. Portanto, fica o meu compromisso que não falarei, da minha boca não será uma única palavra sobre este assunto. Fica lavrado em ata. Fica-te o direito reservado de reação, mas só de reação. E nunca o usarás em vão. Está combinado. Temos um acordo. Então até ao próximo. Até para a semana. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Adelino. Amazing stories.